Olá, eu sou o professor Ricardo Alencar, criador do método Cálculo Mental para reiniciar os seus estudos em matemática. Tenho esse canal aqui no YouTube ensinando matemática, espalhando a palavra da matemática para você que quer aprender matemática. Muito bem, a aula de hoje vai ser sobre razão e proporção, vai ser uma aula bem grande, né? Que eu vou resolver várias questões de razão e no finalzinho resolver proporção, que eu coloquei aqui proporcional, na verdade é proporção. Pronto, ajustado. Então, vamos à aula, vamos aprender, não é isso? Vamos lá, razão. O que é razão? Razão é uma comparação entre duas grandezas. Razão racional, né, vem da ideia da mente, e essa comparação só a mente humana consegue fazer. Nenhum outro animal, planta, nem pedra faz, só a gente que faz. Então, vamos lá aqui. Se duas grandezas, né, genéricas, A e B, né, são grandezas. B é diferente de zero, não pode ser zero. Você vai entender por que futuramente. Daqui a pouco. Então, a divisão A por B, ou A dividido por B, é uma razão. Tá? Então, nós temos duas grandezas. Por exemplo, aqui, temos uma questão aqui, né, são exemplos de razões, exceto velocidade média, densidade, pressão e temperatura. Qual desses daí não é uma razão? Bom, você precisa conhecer cada um, e eu já vou responder qual é cada uma, né? Mas que é uma comparação, uma divisão, né, entre grandezas. Então aqui, por exemplo, velocidade média, por definição, é a relação entre a distância que se percorre pelo tempo. Tá? 20 km por hora. 20 km por hora é a velocidade média. Então, velocidade média é uma razão entre duas grandezas. Eu estou procurando a exceção. Tá? E aí, falou que B tem que ser diferente de zero. Por que B tem que ser diferente de zero? Porque se você pegar, por exemplo, andou 100 km no tempo zero, não tem sentido falar isso. Você não consegue estabelecer esta razão, tá? A gente fala que é uma indeterminação, é indeterminado. Você não tem nenhum valor aqui que resulta possível, porque qualquer número que eu multiplique por zero não vai dar 100 de jeito nenhum, pela própria regra de multiplicar por zero. Então, não tem sentido ser zero o denominador, a divisão. Densidade. Densidade é quando você pega lá uma quantidade qualquer de um objeto, tem uma quantidade de massa, e esse objeto tem um volume. E aí você faz a divisão entre massa dividido pelo volume. Densidade, relação entre grandezas. Então, também é uma razão. Tá? Pressão. Pressão é a quantidade de força que você faz numa superfície. Então, tem uma superfície qualquer, aplica-se sobre ela uma certa quantidade de força numa certa área. Então, pressão vai ser força, simplificada aqui, tá? Dividido por área, ou seja, uma razão entre grandezas também é razão. Temperatura é o que resta, é a exceção, e temperatura de fato é isso, né? Porque temperatura não é uma razão entre grandezas. Temperatura basicamente é o grau de agitação das moléculas que a gente atribui um certo valor, 0 graus Celsius, 40 graus Celsius, 20 graus Celsius, Fahrenheit, Kelvin, assim vai. Então, velocidade, densidade e pressão é razão, e temperatura não é uma relação entre uma razão, né? Não é uma divisão entre grandezas, tá bom? Então, começamos a entender o que é razão. Vamos começar a resolver alguns exercícios para entender cada vez mais, tá? Só se aprende matemática resolvendo exercício, lendo, resolvendo mais exercício, tá bom? Um concurso para preencher 200 vagas recebeu 1.600 inscrições. Quantos candidatos há para cada vaga? Olha só. Tem 200 vagas e 1.600 inscrições. Quantos candidatos há para cada vaga? Então, eu quero saber uma relação entre grandeza 1, candidato, grandeza 2, vaga. Tá? Razão, o que é razão? É a divisão entre grandeza 1 por grandeza 2. Basicamente isso. Então, quando você coloca aqui assim, ó, grandeza 1, quem é grandeza 1? Candidatos. Foram as 1.600 inscrições, você traduz isso como sendo cada um candidato. Então, são 1.600
candidatos, tá? Candidatos em 200 vagas, tá? 200 vagas. Ora, 1.600 dividido por 200 é bem fácil, dá quanto? 8, tá? Cálculo mental aí. Então, vai dar 8 candidatos dividido por uma vaga. Às vezes a gente esquece, né, isso daí, mas toda vida que você for dividir uma grandeza por outra, fica ainda a informação da grandeza, né? 1.600 candidatos, 200 vagas, significa 8 candidatos para uma vaga. Tá? Então, essa é a relação. Quantos candidatos há por vaga? 8. Cada vaga tem 8 candidatos concorrendo. Tá bom? Estamos aprendendo, então vamos lá. Gustavo estava treinando pênaltis, caso precisasse, na final dos jogos de futebol escolares, né? Dos jogos de futebol escolares. Sabendo que de 14 chutes ao gol ele acertou 6, qual a razão do, olha só, razão, grandeza 1, número de acertos, para total de chutes, grandeza 2. Então a razão aí vai ser grandeza 1 sobre grandeza 2, número de acertos. Acertou quanto? 6. Número de chutes, 14. Bom, então são 6 acertos para 14 chutes. Acabou aí? Sim e não, tá? Por que sim e não? Porque você pode... Deixa eu apagar aqui para não... Você pode simplesmente chegar aqui e acabou, tudo bem, não é preciso continuar se não foi pedido para continuar. No entanto, existe um costume na matemática de você deixar a fração da forma irredutível, ou seja, quando não há nenhum denominador, nenhum divisor comum entre o numerador e o denominador. Então aqui, ó, 6 e 14. Ambos são pares, então ambos dá para dividir por 2. Então eu posso simplificar essa fração dividindo pela fração 2 sobre 2, que é uma fração unitária, porque 2 sobre 2 dá 1. Qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Então, continua equivalente, mesmo valor. Mas, vamos ver aqui, ó. 6 dividido por 2, 3. 14 dividido por 2, 7. 3 sétimos, né? 3 acertos para 7 chutes. Tá? 7 chutes. Dá para continuar? Dá, mas não mais em forma de fração, e sim, se eu dividir aqui 3 dividido por 7, eu não vou fazer isso muitas vezes, só para mostrar um pouquinho. Aqui unidade, depois decimal, assim vai. Então, não vai dar para dividir na unidade, porque é menor. Coloca no decimal, já que não teve divisão na unidade, fica 0. 30 por 7, o mais próximo seria o quê? 5 vezes 7... 35 passou. Quem seria? 4, né? 4 vezes 7, 28. 30 menos 28, sobrou 2. Vai continuar uma divisão aqui, mas não me interessa isso no momento. Eu só quero mostrar para você o seguinte. São 0,4 acertos por um chute. Então, você começa a interpretar um pouquinho a ideia de razão também como uma média. Como seria? Né? Uma média. Olha, ele acerta metade de um quase a cada chute, tá? Quase metade de um a cada chute. Poderia transformar isso em porcentagem, multiplicando por 100, 40% de acertos para o número de chutes total. Quer dizer, você interpreta a razão de diversas formas. Não é o nosso objetivo hoje, eu só estou dizendo que tem essa relação que você pode estabelecer, mas é para você entender que razão ela dá conexão para um monte de outras interpretações matemáticas. Vamos agora aqui usar, né, nosso conhecimento sobre razão para começar a mexer em situações, né, mais complicadas, ou pelo menos de maior leitura. Para uma receita culinária que está preparando, Carolina deve usar 450 gramas de farinha de trigo e 120 gramas de açúcar. Tá? Então, 450 gramas de farinha de trigo e 120 gramas de açúcar. De acordo com essa informação, nós temos 3 itens aqui para responder, A, B e C. Escreva uma fração em sua forma, olha aquela lá, irredutível. O que significa isso? É quando eu não consigo mais dividir por um divisor comum, tá?
que indique a razão entre quantidade de açúcar, grandeza 1, e a razão entre a quantidade de açúcar e farinha de trigo, que não está falando, né? Mas aqui deveria estar dizer, e farinha de trigo, tá? E farinha de trigo. Então, grandeza 1, quantidade de açúcar, quanto foi? 120. Grandeza 2, farinha de trigo, 450. Então, a razão aqui vai ser grandeza 1, açúcar, 120 gramas de açúcar. Por enquanto eu estou colocando, né, para você ir gravando isso, que existe uma relação aqui entre grandezas. Às vezes o professor, alguém que resolve, não coloca e acaba esquecendo, né, de reforçar essa ideia, que isso daqui é uma relação entre grandezas, é uma razão, é uma relação entre grandezas. Se sendo uma relação entre grandezas, você precisa sempre lembrar que eu estou relacionando grandeza 1 com grandeza 2, tá bom? E aí pede para achar a fração irredutível. Bom, a fração irredutível é o seguinte, você vai pegar, vamos esquecer um pouco aí o texto, né? Vamos colocar só os números, 120 sobre 450, e aí você tenta encontrar divisores comuns. O mais simples aqui seria o 2. No entanto, quanto maior for o divisor comum, mais rápido, né? Mais rápido você consegue achar a fração irredutível. A melhor forma de você encontrar aqui a fração irredutível já direto é você achar o MDC, o máximo divisor comum. Então veja, matemática é um negocinho, né? Escadinha. Você precisa saber umas coisas para poder aprender outras coisas. Você precisa fundamentar bem a sua base matemática para conseguir resolver assuntos, temas mais complexos da matemática. Nesse caso aqui, você precisa saber de MDC para fazer logo isso. Ah, mas eu não sei MDC, Ricardo. Tudo bem. Você faz de um jeito bem mais demorado, no entanto, você vai conseguir, tá bom? Então, olha só. 120 é divisível por 2, 120 é divisível por 10, é isso? E 450 também. Então, eu posso dividir os dois por 20, tá bom? Então, 120 dividido por 20, isso vai dar 6, tá? E aqui vai ficar... Aqui vai ficar complicado eu colocar 20, porque vai dar um número quebrado, né? Então, até porque isso tem ocorrido, porque eu fui chutando. É assim que a gente faz as questões. A gente vai dando algumas hipóteses. Pode ser que, de repente, não foi a melhor hipótese. A melhor ideia aqui é dividir ambos por 10. Por quê? Porque 120 por 10, isso vai dar 12. E 450 por 10, isso dá 45. Né? Geralmente o pessoal fala corta. Mas eu gosto de mostrar onde é que está a situação concreto da matemática aqui. Tem gente que faz esses pulos e a pessoa acaba não entendendo, né, direitinho. Então, 120 por 450 deu 12,45. Aqui, olha só, dá para ver o quê? Que esse aqui é divisível ainda e esse daqui é. Aqui é por 3, né? E aqui também é por 3. Então, eu divido isso por 3 terços. Vai dar 12 por 3, 4. 45 por 3, 15. Então, dá 4 gramas de açúcar, né? 4 gramas de açúcar, eu vou botar um azinho aqui, por 15 gramas de farinha de trigo, tá bom? 4 gramas de açúcar por 15 gramas de farinha, 15 avos. Daria para dividir 4 por 15, dá 0,0? Daria. Só que não é o nosso caso aqui, vamos deixar do jeito que está. Essa é a nossa fração irredutível, até porque pediu isso. É correto afirmar que nessa receita são usados 15 partes de farinha de trigo para 4 partes de açúcar? Exatamente isso, né? Por isso que a gente fala da grandeza. Ó. Grandeza 1, açúcar. Grandeza 2, farinha de trigo. Na fração irredutível está mostrando 4 gramas de açúcar para 15 gramas de farinha de trigo. 4 quilos de açúcar para 15 quilos de farinha de trigo. 4 partes de açúcar para 15 partes de farinha de trigo. Entendeu? Você interpreta, você entende a situação. As grandezas envolvidas nessa razão são da mesma espécie ou de espécies diferentes? Ora, grama, peso, são da mesma espécie, tá? Nesse caso aqui, sim, são da mesma espécie, porque se trata de gramas. Velocidade, por exemplo, é quilômetro por hora, são espécies diferentes.
Pressão é força, né? Quem não conhece, né? Força é dada em newtons por área. Metro quadrado, centímetro quadrado, são de espécies diferentes. Aqui não, é grama por grama, tá bom? Entendido? Legal, né? Vamos aprendendo cada vez mais. Deixa eu dar uma limpada aqui para não ficar muito feio aqui, ó, a escrita, tá bom? Até porque às vezes eu disponibilizo esse material no meu curso e tudo mais. Então o pessoal gosta de ter esse material em PDF. Vamos lá, então. A ideia de velocidade média, deixa eu botar o tempo aqui, está relacionada com a razão entre a distância percorrida e o tempo necessário para se percorrer esta distância. Como exemplo, considere que um trem percorra uma distância percorrida de 280 km no tempo de 5 horas. Então, olha só, velocidade média, grandeza 1 é a distância percorrida, grandeza 2 é o tempo. Então, a razão, grandeza 1, grandeza 2. Na física, a gente chama isso de velocidade média. Vai ser a distância total pelo tempo total, tá bom? Nesse caso aí, qual é a grandeza 1? Tá aqui a grandeza 1, tá aqui a grandeza 2. 280 normalmente, ó, é dado em quilômetros e tempo em hora. Logo, a velocidade média vai ser 280 dividido por 5. Você pode fazer de cabeça, você pode... Ah, não sei. Então a gente faz aqui, ó, na manha. Aqui a gente ensina. Então vai ficar centena, dezena, unidade. Vai começar a divisão na dezena, então a gente começa aqui na dezena, tá bom? 28 por 5 mais próximo é o 5. 5 vezes 5, 25 para 28. Ou 28 menos 25, sobra 3 dezenas. Transforma em unidade, soma, vai dar 30 unidades. 30 unidades dividido por 5, 6. 6 vezes 5, 30. 30 menos 30, 0. Então, a divisão dá 56 exato. Então, aqui, ó, 56. Olha a grandeza 1 aqui em cima. Quilômetros por hora. É por isso que velocidade você dá em quilômetro por hora, metro por segundo, sei lá, decâmetro por centímetro. É uma relação entre distância e tempo. É uma razão. Tá legal? Olha aqui uma outra aplicação de razão. Em determinado mapa, a distância linear entre duas cidades é de 3 centímetros. Na realidade, essa distância é de 600 quilômetros. Então, eu tenho um mapa, e aqui o mapa fala de 3 centímetros. Quando eu passo para a realidade real, isso equivale a 600 quilômetros. Com isso, utilizando as grandezas dadas em uma mesma unidade, determine a escala considerada nesse mapa. E é exatamente isso, escala. A escala é uma razão. É uma razão que você pega do mapa, que é uma ideia, uma reapresentação da ideia do real, né? Distância entre cidades, altura de montanhas, né? Vales, rios e tudo mais. E cada 3 centímetros naquele mapa equivale a 600 quilômetros na realidade. Então, a escala é uma relação entre grandezas do mapa, tá? É a grandeza do mapa pela grandeza da realidade, tá bom? Então, a escala aí, vou colocar um ezão, vai ser 3 centímetros para 600 quilômetros. Tá. Existe aqui uma forma, uma convenção de apresentar a escala. Você tem que deixar os dois da mesma forma. E aí você vai ter que saber conversão de unidades. Nesse caso aqui não é tão difícil, porque quilômetro para centímetro, né? Não sei se você lembra aí, ó. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, centímetro, decímetro e milímetro. Então, se aqui vale 600 quilômetros, quanto vai valer em centímetro? Tá? Quanto vai valer em centímetro? Então, são quantas ordens aqui? Quantas casas, né? O pessoal fala, quantas casas? 4. A convenção é, cada uma que vai para a direita, você vai ter que multiplicar por 10. Outro dia eu ensino como é que faz essas conversões sem usar esse macete. Eu não gosto de ensinar macete, mas aqui a gente está ensinando razão, então o resto a gente ensina com macete, tá bom? Então você vai multiplicar por 10, ó.
Então, 600 vezes 10, 6 mil. 6 mil vezes 10, 60 mil. 60 mil vezes 10, 600 mil. 600 mil vezes 10, 6 milhões. Então, ó, é o 600, vai 1, 2, 3, 4. Tá? 6 milhões de centímetros. 600 quilômetros é 6 milhões de centímetros. Então, a gente deixa a grandeza 1 ó, em centímetro e a grandeza 2 em centímetro. Tá bom? São grandezas de mesma espécie. Tá? Agora, a gente arruma isso daí para deixar na forma irredutível. Nesse caso aqui, ambos são divisíveis por 3. Logo, a escala vai ficar 3 dividido por 3 dá 1 sobre 1 milhão. Tá? A gente representa a escala assim, ó. 1, 2 pontos, 1 milhão. Tá bom? Significa o quê? Que 1 centímetro no mapa é 1 milhão de centímetros na realidade. Ou, a gente volta para quilômetro, né? Então, vai 1, 2, 3, 4, né? Para a esquerda, tá? 100 quilômetros. 1 centímetro no mapa, 100 quilômetros na realidade. Tá bom? Mais outra aplicação de razão. Beleza? Tranquilidade. Vamos continuar. Gabriel participou de uma avaliação que era por um total de 100 questões. Nossa, eu fui pegando essas questões e acabei não conferindo o português dela. O pessoal escreve mal aqui só. Gabriel participou de uma avaliação que era por um total de 60 questões. Quando recebeu o resultado do seu desempenho, verificou que havia acertado 36 questões. Então, ele acertou 36 e errou 24. Nesse caso, a razão entre o número de questões que acertou e o número que errou pode ser dada por... então, ó, grandeza 1, questões que acertou. Nesse caso, essa aqui é a grandeza 1. E que errou é a grandeza 2. Então, a razão aqui vai ser 36 questões que acertou por 24 questões que errou. Tá? Acabou aí? Não. A gente precisa, por convenção, sempre buscar a fração irredutível. Então, aqui no caso, olha, dá para dividir por 2? Dá. Dá para dividir por 3? Dá. Então, dá para dividir por 6, não dá? Talvez já ajude. 36 dividido por 6 dá 6. 24 dividido por 6 dá 4. Ó, ainda tem condições de dividir, porque são pares, dá para dividir por 2. Aqui dá 3, aqui dá 2. Se eu tivesse dividido por 12, que é o máximo divisor comum, teria já chegado aqui na fração irredutível rapidamente, tá bom? Mas não foi o caso, a gente faz passo a passo. Você vai aprendendo e tentando aí revisar algumas questões, não é isso? Agora aqui, olha só. 3 amigos decidiram abrir um negócio. Para isso, foi necessário um valor em dinheiro como capital para cobrir os primeiros gastos e manter a empresa em funcionamento nos primeiros meses. Cada um investiu um valor diferente dos demais. O Otávio, 25 mil, o Pedro, 30 mil e o Luciano, 45 mil. Com isso, indique por meio de uma fração irredutível a razão entre a quantia de cada um e o total do investimento. Então, olha só. A razão aqui vai ser o que, grandeza 1, o que cada um investiu, tá? E a grandeza 2, o total do investimento. Olha, isso aqui foi o do Otávio, isso daqui foi o do Pedro, isso aqui foi o do Luciano. Mas e o total, quanto é? É a soma dos 3. 25 mais 30, 55. 55 mais 45 vai dar 60, 100. Então, o total, o valor total foi de 100 mil. Tá bom? E aí, vamos pegar a razão do Otávio. A razão do Otávio foi o quanto ele investiu, 25 mil, dividido por 100 mil. Tá bom? Então, aqui, olha, dá para dividir por 1000, já de cara, né? Porque aí vai ficar 25 e aqui vai ficar 100. Aí corta 3. Gente, eu não gosto disso. Eu gosto de mostrar de onde vem a coisa para a pessoa não ficar só com macetinho e acaba não conseguindo fazer as coisas direito, tá bom? Então, divide, né? Numerador e denominador
por 1.000. Ficou 25 e 100. Aqui, olha só que interessante. Como 100 é um múltiplo de 25, então eu posso dividir os dois por 25. Aqui vai dar 1 e 100 dividido por 25 vai dar 4. Então dá 1/4. Essa é a fração irredutível do Otávio. Vou pedir agora para você tentar parar, dar o pause aí, fazer a razão do Pedro e fazer a razão do Luciano, tá bom? Faz a razão do Pedro e faz a razão do Luciano. Dá o pause e tenta. Beleza? Tchup! Quem fez aí? Vamos lá. Então, eu vou fazer de cabeça aqui. Espero que você... ou parcialmente de cabeça, né? Ó, 30.000 da do Pedro é 30.000 sobre 100.000. Fica 30 sobre 100. 3 sobre 10. 3 décimos. Tá? A do Luciano, 45.000 sobre 100.000. 45 sobre 100. Quem fez, sabe. 45 sobre 100, porque eu divido 2 por 1.000. Ficou 45 em cima, 100 embaixo. Dá para dividir por 5. 45 por 5 dá 9. 5. 100 dividido por 5 dá 20. Então, 9 20avos. Tá bom? Tranquilo? Legal, né? Bom, então, vamos tentando. Aqui você precisa também trabalhar um pouco a sua mente aí para o exercício e executa. Bom, em uma seleção, a razão entre o número de homens e mulheres candidatos à vaga é 4/7. Ah, olha só. A razão entre o número de homens e mulheres, número de homem por número de mulher, então aqui ó, é homem, mulher. 4 homens, 7 mulheres. Sabendo que os candidatos são 32 candidatos do sexo masculino, o número de total de participantes da seleção é... eu quero total, não quero só o número de mulheres. Olha, se aqui é 4 homens, 7 mulheres, se eu multiplicar ambos por 2, dá 8 homens e 14 mulheres. Se eu multiplicar por 2, dá 16 homens e 28 mulheres. Se eu multiplicar por 2, dá 32 homens, que é o que está acontecendo aqui. E aqui vai dar 28 vezes 2, 56 mulheres. Seria 56 a resposta? Sim ou não? Não. Porque você presta atenção que está pedindo o total de participantes. O total de participantes você soma 32 mais 56. Vai dar 88 participantes. Tá bom? Então, resposta 88, letra C. Cuidado, hein? Cuidado. E aqui a gente está começando também já a relacionar a proporção, né? Porque aqui, ó, eu multipliquei por 2 sobre 2, multipliquei por 2 sobre 2, multipliquei por 2 sobre 2 e cheguei na quantidade de homens. Evidentemente, por ter multiplicado, eu também já deixei na proporcionalidade, que é justamente isso que a gente está fazendo, é a proporcionalidade, tá bom? E essa proporcionalidade é justamente essa questão que uma razão é proporcional à outra quando existe um fator multiplicativo ou divisivo, né, que divide, que mantém a equivalência, o mesmo valor final, apesar de estar se apresentando de um modo diferente, é equivalente, né, tem o mesmo valor. 4 sétimos, 8 14avos, 16 28avos e 32 56avos, tá bom? E aí, vamos, né, já aqui, a aula tá grande, mas é isso aí, você vai aprender. Um feirante vende 3 abacaxis pelo preço de R$12. Olha só, 3 abacaxis, uma grandeza, R$12, outra grandeza. Mantendo-se essa razão, quantos abacaxis é possível comprar com R$32? Então, vamos fazer da mesma forma que eu fiz anteriormente, tá? Aqui eu vou botar a grandeza 1 abacaxi e o preço aqui R$12, tá bom? R$12. Aí, se eu multiplicar os dois, né? Se eu multiplicar por... Só dobrando aqui, tá bom? Só pra gente ir aprendendo. Vai dar 6 e aqui vai dar 24. Aí, isso em reais. Só que eu gastei 32. Se eu multiplicar por 2, não vai dar, né? Se eu multiplicar por 2, não vai dar. Então, o que vai acontecer aqui? A gente vai ter que ter
um aprendizado novo que é da proporcionalidade, porque você não consegue simplesmente dobrar, né? E o 32 não é múltiplo de 12, apesar de existir uma proporção, uma multiplicação, mas não é a multiplicação por um número inteiro. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Porque se continuasse aqui, ó, ficava 12 sobre 48, o 32 está aí no meio. Não dá. Então, o que, que a gente faz? A gente esquece essa forma aqui e começa a resolver as coisas assim, ó. Existe uma proporção, vamos chamar de K, tá? Um valor fixo em que o valor de a quantidade de abacaxis eu vou chamar de A, gasto para R$32. Existe uma certa proporcionalidade. Então, existe algum número que eu multiplico aqui, ó, 3 vezes esse número, eu vou chamar de X, e esse mesmo número eu vou multiplicar aqui, ó, 12 vezes esse número dá 32, ó. 3 vezes X é igual a A. 12 vezes X é igual a 32, tá? Quem não conhece, aqui é um sistema de equação. Ricardo, tem um jeito mais rápido de resolver isso? Tem, mas eu quero que você entenda o conceito. Então, esse x ele está presente aqui e está presente aqui, tá? Bom, então eu posso calcular o valor desse x, tá? Basta eu dividir os dois lados por 12, vai ficar 32 sobre 12. E aí a gente simplifica, divide por 2, vai dar quanto? 16, vai dar 6. Divide por 2, vai dar 8, vai dar 3. Então, ó, esse x vale quanto? 8 terços. A gente volta para cá, 3 vezes 8 terços é igual a A. Então, 3 dividido por 3 dá 1, logo A igual a 8. Quem é A? É o número de abacaxis. Ah, Ricardo, mas eu vou ter que resolver esse sistema? Não, não. A gente vai usar a propriedade da proporção e vai resolver isso de forma muito mais rápida. No entanto, eu queria que você visse esta ideia inicial para saber que na matemática não há invenção das coisas. A gente resolve passo a passo, método um passo atrás do outro, tá bom? Quando você pula, quando você tem macete, o que acontece? Não consegue resolver situações novas. Então, é preciso compreender fundamentos, passo a passo, e você chega lá, tá bom? Aqui, por exemplo, olha só, dividir um número 1080 em partes proporcionais a 2 e 3. Essa é uma questão muito clássica até. Aí, o que acontece? O que significa isso? Eu tenho dois números. Eu vou chamar o número A e B. E esse número A e B, ele tem uma relação com o 2 e relação com o 3. É o 2 ou 3? Não. É proporcional ao 2 e ao 3, respectivamente. Então, se eu pegar o número 1080, esse número eu vou dividir por A e por B, de tal forma que A mais B é 1080, tá bom? Existe uma relação de proporcionalidade em que A se relaciona com 2, proporcionalmente a B se relacionando com 3, proporcionalmente a mais B se relacionando com 2 mais 3, tá? Que isso, Ricardo? É um negócio novo? É uma propriedade da proporção, é demonstrável, você consegue demonstrar isso, mas no nosso caso aqui a gente não vai demonstrar, porque eu estou só apresentando em forma de exercício e não em aula teórica, tá? Isso aqui é uma propriedade que a gente pode dizer, né? Propriedade, uma consequência da proporção, tá bom? Entre razões. Tá bom? Quando eu vou dividir um número nesse caso aqui, diretamente proporcional, é desse jeito, tá? Usando esta propriedade. De tal forma que A mais B vale quanto? 1080. Então, eu posso trocar isso aqui, né, por 1080. Então, ó, A está para 2, assim como B está para 3. 1080 está para 5. Legal? Bom, 1080 por 5 eu posso até calcular aqui, que fica mais fácil. Dividido por 5, vai começar no milhar, né? Então, 10 dividido por 5 dá 2, 2 vezes 5, 10, 10 menos 10, 0. Dezena, 8 dividido por 5 é maior, então
É 1 vezes 5, 8 menos 5, 3. Sobrou 3 dezenas, com unidade aqui, transforma em unidade, dá 30 unidades, dá 216. 6 vezes 5, 30. 30 menos 30, 0. Divisão tranquila. Aí, vamos substituir aqui, ó. Isso implica que A está para 2, assim como B está para 3, assim como 216, né? Está para 1, ou simplesmente 216. Então, ó, A por 2 é igual a 216, B sobre 3 é igual a 216. De tal forma que A é igual a A sobre 2 é igual a 216 e B sobre 3 é igual a 216. Ou seja, está mantendo a proporcionalidade. Se eu multiplicar por 2 os dois lados da equação, vai sobrar só o A. E aqui 216 vai dar quanto? 432. Então, A igual a 432. Ou 432 dividido por 2 dá 216. E aqui, B sobre 3 igual a 16. Se eu multiplicar o B por 3, B sobre 3 por 3 e 216 por 3, eu vou encontrar o valor de B, né? Então, 216 dá 630 e 48. 648, tá bom? 648 é o valor aí do B. Não vamos nos estender muito mais na questão da proporção, só estava iniciando aqui o processo, porque na próxima aula da próxima sexta-feira, você vai assistir a segunda parte aqui e a gente vai explorar mais questões de proporção. Hoje começamos a explorar questões de razão, tá? Começamos aqui com razão. Lembrando que razão é a divisão entre duas grandezas, é a relação entre duas grandezas. Resolvemos aqui várias questões falando de razão e como você precisa de conteúdos anteriores também, porque é importante. E iniciamos a ideia de proporcionalidade, que é essa relação entre razão, mas eu vou explorar muito melhor isso na aula que vem. Só inicia aqui uma degustação da próxima aula. Então, assina este canal. Quem já é assinante, aguarda a próxima aula e a gente vai ter uma aula sobre proporção. Não vai embora que eu tenho um recadinho para você que aí está meio se enrolando nas questões aí de cálculo e de matemática. Já leciono há pelo menos 20 anos matemática para todos os níveis. E tenho de lá para cá reparado que muita gente enfrenta a grande vilã, que é aquilo que eu ensino, matemática. E aí eu resolvi desenvolver um método exclusivo de reprogramação, de restabelecimento, de refundação da matemática. É o método do cálculo mental e que é o método que eu passo do zero até o nível de fundamentar meu aluno a aprender qualquer assunto de matemática que ele desejar. Basta seguir o passo a passo que eu ensino no curso, que a pessoa vai de uma vez por todas aprender a se desenvolver a matemática. Aprende matemática ou a se desenvolver em matemática. Dá uma olhadinha aqui, conheça o método, que eu tenho certeza que vai te ajudar.